Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós e nos ilumina, para que essa palavra seja viva e eficaz no nosso coração. Gente, eu preciso dizer, nesses 10 minutinhos que a gente vai estar juntinho, meditando, rezando, o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus é força de vida para nós. É quem transforma, é quem muda, é quem ensina a gente a rezar, ter intimidade com Deus. Então, se você quer essa graça, precisa da palavra de Deus. De entender, compreender, mergulhar, conhecer, porque o Senhor é poderoso. Nós estamos meditando 1 Macabeus, capítulo 36, do 61. 1 Macabeus, capítulo 4, versículos 36 a 61. Vamos juntos. A gente vem numa saga com os Macabeus, começando com Matatias, Judas, toda essa luta contra Antíoco Epifanes, esse protótipo do demônio, do mal, de toda a luta que os Macabeus têm feito para destruir essa raiz de pecado, de iniquidade. E essa luta contra Antíoco é a nossa luta contra nós mesmos, contra o pecado, contra os vícios, contra a morte, contra Satanás, contra o mundo que há também em nós. Então eles começaram com muitas façanhas, fidelíssimos. Se tem uma palavra de ordem para os Macabeus é fidelidade. Eles amam Jesus, ou melhor, aqui para contextualizar, né, que tudo é Deus, mas Deus Pai. Ele ama a aliança, eles amam a nobreza, a luta, a verdade. Então, você também ama? Essa é a pergunta. Você ama Deus de todo o coração? Você se deixa amar por Ele, tem uma experiência com Ele, de modo que você queira dar a sua vida, seu coração para Ele? Ser fiel, custe o que custar. Menos pecado, mais amor. Menos pecado, mais amor. Essa é a grande graça de hoje. Então, a gente está aqui no momento em que Judas derrotou Lisias, Górgias e todos os generais de Antíoco. E aí ele começa agora um outro processo, a purificação e a dedicação do templo. Lembra que você e eu somos casa de Deus, somos templo do Espírito Santo. Então é para nós essa purificação. Deus vai purificar o nosso interior. Vai purificar nossas intenções, vai purificar e tirar todos os vermes roedores, como diz Santa Teresa, né, as lagartixas, os vermes que vão ali entrando no nosso castelo interior. Judas e seus irmãos disseram então: eis que nossos inimigos estão aniquilados. Subamos agora para purificar e consagrar de novo os lugares santos. Reunindo todo o exército, subiram ao monte Sião. Contemplar a desolação dos lugares santos, o altar profanado, as portas queimadas, os atos cheios de arbustos, que tinham nascido como num bosque ou sobre as colinas, os aposentos demolidos. Rasgando suas vestes, eles se lamentaram muito e cobriram as cabeças com cinza. Prostraram-se com o rosto por terra, tocaram as trombetas e ergueram os clamores ao céu. Gente, imagina essa cena hoje. É tipo assim, toda a igreja destruída, profanada. A gente, quando viaja assim, para alguns lugares fora do Brasil, por exemplo, a Ásia ou a Turquia, ali para aquele lado onde teve uma invasão e uma destruição completa das igrejas, dá uma dó. Tem uma igreja que se chama Hagia Sophia, a Santa Sofia, a sede da sabedoria, que é o próprio Cristo, né, Jesus. É dedicada a São Salvador, ao Cristo Salvador. É uma igreja belíssima, grandiosa, tipo assim, quase o tamanho da Basílica de São Pedro, um pouco menor, completamente destruída, completamente arruinada pelos invasores, né? Dá uma dor profunda no coração. Ver a igreja de São João Evangelista, por exemplo, discípulo amado, lá em Éfeso, é completamente destruída, só ruínas. E era uma igreja linda, belíssima, onde está o corpo de São João. Dá uma dor, porque os invasores destruíram. Imagina você, essa alma linda, bela, maravilhosa, majestosa, linda, completamente arruinada, destruída, cheia de coisas que não deveriam estar, completamente profanada. A minha vida e a sua, o meu santuário e o seu, completamente destruído. Não é horrível? A minha vida já teve assim, e a sua? Se teve, tem jeito. Deus pode restaurar tudo. O que a gente faz? Primeira coisa, como os Macabeus: rasga as vestes, cobre de cinza, faz penitência e começa a trabalhar para restaurar essa casa que sou eu e é você.
Então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza enquanto purificava o templo. Lembra que os soldados na fortaleza lá da Terra Santa eram os sírios. Então uma galera lá combate o mal e outra reconstrói o templo. É sempre esse o movimento. Uma parte de nós combate o pecado, os vícios, as maldades que há em nós, e a outra parte reconstrói a graça, o sagrado. Começa a orar, começa a viver com Deus, começa a viver os sacramentos, começa a reparar todas as coisas horrorosas que aconteceram com a gente. Tem jeito. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Escolheu os sacerdotes sem mancha e zelosos da lei, os quais purificaram o templo, transportando para lugar impuro as pedras contaminadas. Consultaram-se entre si o que deveria fazer com o altar dos holocaustos que havia sido profanado. Tomaram a excelente ideia de demoli-lo para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito. Então, a primeira coisa que você e eu devemos procurar para restaurar nossa casa, as ruínas do nosso templo, que é a nossa própria alma, o nosso próprio ser. Um sacerdote para tirar a mancha do pecado, para extirpar o mal do nosso coração. A gente precisa se confessar cotidianamente, sempre, para arrancar as raízes mais profundas de erro, de absurdo do nosso coração. Depois, a gente tem que demolir, destruir tudo aquilo que não pertence a Deus, todos os caminhos errados que a gente andou, todas as estradas erradas, tudo aquilo que a gente construiu fora da graça de Deus, do poder de Deus, a gente tem que destruir, eliminar, extirpar do nosso coração, porque a gente não pode ter nem comunicação com essas coisas, certo? Tem coisa que a gente tem que destruir para sempre, acabar com elas, não ter nem acordo. É assim. Parece duro, né? Mas é verdade, gente. Olha bem, então, aí eles restauraram no 48 o santuário, assim como o interior do templo, e purificaram os átrios, fizeram novos vasos sagrados, transportaram ao santuário o candelabro, o altar dos perfumes, a mesa, queimaram incenso sobre o altar, acenderam as lâmpadas do candelabro, que voltaram a brilhar no interior do templo. Olha, eu quero dizer para você essa boa nova. A luz da graça de Deus, a luz da ciência, a luz da sabedoria vai voltar a brilhar no seu interior, no seu coração, na sua alma. Porque você está limpando, você está tirando a sujeira, você está colocando para fora. Quer dizer, você não, o Espírito Santo está tirando tudo, ele vai tirar. E vai voltar a brilhar o seu interior, vai voltar a brilhar a luz de Deus, vai voltar a brilhar o poder de Deus, vai voltar a brilhar os dons de Deus no seu coração. Colocar os pães sobre a mesa, suspender os véus, terminando completamente o seu trabalho, começar e terminar o trabalho. Comece e termine o trabalho de restauração da sua vida, da sua pessoa. Não negligencia, não tem acordo, não fica com dozinha de você mesmo, mãos à obra, vamos juntos. E aí, gente, 52 é no dia 25 do 9º mês, isto é o mês de Casleu, é um mês muito importante para os judeus. Do ano 148, eles se levantaram muito cedo. Ofereceram um sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que havia construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado, que o altar foi de novo consagrado, ao som dos cânticos, das harpas, das liras, dos símbolos. Todo o povo se prostrou com o rosto em terra para adorar e bendizer ao céu aquele que os havia conduzido ao triunfo. Meu Deus, bendizer aquele que vai te conduzir ao triunfo. Deus te destina a um grande triunfo. Deus te destina a uma grande graça. Deus tem um amor tão grande por você, por mim, que Ele quer fazer você voltar a sorrir, a cantar, a louvar, a bendizer, a adorar aquele que está triunfando de todas as coisas erradas para as coisas certas na tua vida. Olha que maravilha. Essa vitória vai ser certa. Prolongaram por 8 dias a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocausto, sacrifício, ação de graças, louvor. É tudo que você e eu precisamos oferecer. Alegria, sacrifício de amor, ação de graças, louvor a Deus que exorciza o mal e afasta para longe todo o poder das trevas no nosso coração. Adornar a fachada do templo com coroas, ouros, pequenos escudos, consagrar as entradas, os quartos nos quais colocar as portas. Gente, reinou uma alegria imensa entre o povo e o opróbrio das nações foi afastado. O povo estava triste, desolado, acabrunhado, envergonhado, humilhado.
quando se volta para Deus, quando volta de novo, dá dignidade a Deus, quando volta de novo a celebrar, a comungar, aos sacramentos, a vida com Deus, a dar atenção interior, a alegria volta. É certeiro esse resultado. A alegria volta, meu irmão. Toda a humilhação que Satanás faz com a gente, que o pecado faz com a gente, deixa a gente até sem gracinha de pedir qualquer coisa para Deus. Quando a gente volta para Deus, a gente fica cheio da graça, cheio de vontade, de desejo. A gente sabe que Deus está escutando a gente, né? Porque quando a gente peca, a gente fica com vergonha. A gente se esconde, a gente fica assim meio bitolado. Mas quando a gente está na graça de Deus, a gente não tem vergonha, não tem limite. Aí a gente vai para cima do Pai e fala, Pai, ajuda a gente com toda a autoridade, com toda a coragem. Então, foi estabelecido por Judas e seus irmãos e por toda a Assembleia de Israel que os dias da dedicação do altar seriam celebrados a cada ano. Vale a pena celebrar e comemorar o dia que você voltou para Deus. Com alegria, com regozijo, marque essa data e nunca mais se esqueça. Você tem que fazer memória do dia que você voltou para Deus, para a graça, o dia que você voltou a dar atenção ao seu interior, o dia que você voltou para os sacramentos, o dia que você voltou para casa, o dia que você começou a restauração do seu templo interior, da sua vida, da sua história. Tem que comemorar, tem que regozijar, tem que se alegrar mais que tudo nessa vida, mais que qualquer coisa que já existiu nessa vida. Se é bom se alegrar com o vestibular que você passou, com o emprego que você foi, com o concurso que você conseguiu, muito mais alegria você tem que ter, marcar na sua agenda, no seu coração, fazer festa o dia que você voltou para Deus. O dia que o Pai estava lá de braços abertos, esperando na estrada, fazendo festa para você voltar para Ele. Esse dia tem que ser comemorado pelos séculos dos séculos dos séculos. Você tem que fazer memória disso. E olha que lindo. Na mesma época cercaram o monte também, Betsu e tudo mais. As tropas começaram a proteger toda a cidade. Então, restaurou o templo e reconstruiu as muralhas da cidade. Eis o seu desafio, eis a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te faça muito feliz. E marca a data e comenta, tá bom? Comigo, a grande alegria, o grande regozijo da reconstrução da sua casa, da sua vida.